Vamos abrir em Tiago, capítulo 1, verso de número 5 até o verso 11. Quem estava de manhã, nós começamos desde a semana passada um estudo sobre mordomia. E hoje nós vamos dar continuidade. De manhã nós comentamos no livro de Tiago, capítulo 1 até o verso 4. E como nós fazemos essa pregação expositiva, nós vamos a partir do verso 5 até o verso 11, falando hoje como lidar de forma sábia com as provações. As provações têm vindo, as lutas têm vindo, mas nós precisamos pedir muito a Deus sabedoria. Antes de orar e ler, eu quero chamar a Olga, que completou mais um ano de vida, agora no dia 30 ou 31, eu esqueço, 31, no ano da Revolução, de 64. Com 31 de... Eu vou pedir que a Mabe chegue aqui, a pastora Mabe, orar por ela. Vamos orar pela vida dela. Ela é uma excelente diaconisa, separada por Deus, casada com o Senhor. Vou pedir que a pastora Mabe ore. Pai amado, Pai querido, nós te bendizemos e te louvamos, porque podemos estar aqui para te adorar, para te bendizer. Amém. Pai, em especial, nós queremos colocar a vida da Olga no teu altar, pedir ao Senhor que o Senhor derrame da sua graça todos os dias sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sua filha, seu genro, seus netos, em nome de Jesus, que a Olga seja agraciada pelo Senhor todos os dias, com a tua proteção, Senhor, com saúde, com alegria, com paz em seu coração, Senhor, como disse esse louvor, Shalom. Ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, seja, Senhor, com ela em todos os seus dias da sua vida, que o Senhor multiplique os anos da sua vida, Senhor, na tua presença, porque na tua presença há plenitude de alegria, e na tua presença nós temos tudo, Senhor. Tu és suficiente para nós, Senhor. Por isso, Senhor, colocamos a vida dela no teu altar, Senhor, nesta noite, e te agradecemos por mais um ano de vida que ela completou, que esse ano seja, Senhor, um marco em sua vida, ó Deus, de novidades, ó Deus, de graça, Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, Pai, nós oramos e nós já te agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus, pela vida da Olga, amém e amém. Graças a Deus, Deus abençoe. Muito bem, parabéns, Olga, Deus abençoe. Vamos fazer a leitura, eu convido você a ficar de pé, a gente sempre gosta de ler a Bíblia em pé, é muito importante, né? Em honra a Deus, a palavra de Deus. Versículo 5. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. É homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. O irmão, porém, na condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Porque o sol se levanta com o seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Que Deus abençoe a sua palavra. Você pode sentar. É preciso estar muito bem apto para ler essa carta. Essa carta foi escrita para combater muitos problemas que estavam acontecendo na igreja. A igreja estava espalhada em várias terras, eram judeus convertidos, e uma das pautas dessa carta era problemas sérios entre ricos e pobres dentro da igreja. Eu falei para os irmãos de manhã que a carta de Tiago é uma carta muito comparada ao livro de Provérbios. Se você ler Provérbios, Provérbios vai falar muito sobre mordomia. E nós começamos uma série, desde o domingo passado, sobre a mordomia da vida cristã. Mordomo é aquela pessoa que administra. Eu brinquei que a gente só vê mordomo mais nas novelas e nos filmes. Eu lembro de um filme Conduzindo Miss Daisy, né? Miss Daisy, que ganhou o Oscar, que na verdade era um motorista
ela tinha um mordomo, mas ele era o motorista. E algumas histórias semelhantes a estas de mordomos. Eu conheci uma história pessoal aqui em Campinas, que era uma mulher que exercia o papel na mordomia, de administradora, e ela se sentia a dona da casa, a governanta que tomava conta de tudo, e era uma pessoa bem abastada, e ela se achava a dominadora. Né? Então, a mordomia é algo que Deus deu para todos nós. Nós somos administradores. A mordomia também mostra para nós que tudo que temos, que tudo que somos, vem dele. Você deve estar sentado aí agradecendo a Deus agora pelo trabalho que você tem, pelo salário, pelo seu emprego, pela sua performance. Eu quero dizer para você que foi Deus quem te deu. É Deus quem te deu. Você pode até dizer que foi a sua sabedoria, o seu intelecto. Eu quero dizer que não foi. Né? É a graça de Deus na sua vida. E uma das coisas mais lindas na vida cristã, que a gente não pode perder, é a gratidão a Deus. Você deve agradecer por esses dias tão difíceis, de Deus manter o seu salário, o seu trabalho, de Deus abrir portas. Nós temos pessoas aqui que foram promovidas, que já estão agora em outra empresa. Ontem mesmo eu cumprimentava o irmão Daniel, que foi membro da nossa igreja, que ele foi trabalhar em outra empresa. E eu fico feliz porque são oportunidades que Deus nos dá. Eu conheço pessoas que são muito soberbas, elas dizem que o que elas têm foi graças a elas, pelo currículo, pela competência. Elas ainda não entenderam que tudo que temos, que tudo que somos, vem de Deus. E o livro de Tiago vai trazer esse grande problema na igreja primitiva, onde pessoas ricas se sentiam superiores aos pobres. Pobres eram explorados por irmãos que eram senhores, patrões desses pobres no dia a dia. E essa discrepância e esses problemas sociais respingavam dentro das igrejas, e o apóstolo Tiago escreve a carta para mostrar vários elementos da mordomia. Hoje à noite eu quero dar continuidade ao que pregamos de manhã. De manhã nós falamos sobre as tribulações, como nós administramos os problemas que aparecem. Só que hoje à noite nós vamos aprender a administrar as tribulações, pedindo a Deus sabedoria. Sabedoria não é informação intelectual. Há muitas pessoas que são doutores, têm PhD, têm mestrado, têm doutorado, têm MBA, Master Business of Administration. Agora já não é mais MBA, é Dr. BA. Você já tem vários títulos, mas isso não confere necessariamente sabedoria. Há muitas pessoas analfabetas, indoutas, mas que têm sabedoria para administrar a vida, para fazer escolhas. Os jovens precisam ouvir essa palavra e deixar de lado, na cruz do Calvário, esse ímpeto, às vezes marcado por arrogância, de que eles vão fazer as coisas acontecerem. Mas quem faz o querer e o efetuar é Deus na nossa vida. Muitas vezes nós temos boas intenções, boas motivações, mas o modus operandi é feito de forma errada, porque faltou ouvir de Deus a direção e a sabedoria. Me chama a atenção uma palavra muito forte aqui no verso 8. Esse é um perigo para a igreja contemporânea. As pessoas estão tomando decisões precipitadas. As pessoas estão tomando decisões erradas. As pessoas não ouvem conselhos, elas não procuram os conselhos dos pais, elas não procuram o conselho dos seus líderes, elas agem impetuosamente. E Tiago chama essas pessoas de ânimo dobre. Veja o versículo 8. São homens de ânimo dobre, que nós vamos mostrar isso no original grego, e inconstante em todos os seus caminhos. Lembre-se que as pessoas estão observando você, observando a mim. E nós vamos deixar um rastro de caminhada. E se elas olharem para nós e encontrarem que nós somos constantes, permanentes, constantes, elas vão buscar de nós conselhos. É triste quando nós somos inconstantes. É triste quando a nossa idade biológica não está em alinhamento com o nosso cognitivo, com o nosso intelecto e maturidade. É preciso haver um alinhamento. E Tiago vai nos falar nessa carta
como lidar com as provações, pedindo a Deus sabedoria. Eu quero fazer uma pergunta e nós vamos abrir a resposta no capítulo 1 de Colossenses, versículo 28. Esse é o nosso alvo. Esse é o nosso modelo. Nós falamos isso domingo passado, esse é o nosso alvo, Colossenses 1, 28, e eu gostaria que a igreja lesse em voz alta. É esse modelo que nós temos. Paulo está falando à igreja de Colossos, o qual nós anunciamos. Ele está falando no 27 de Jesus, advertindo, vamos, a todo homem e ensinando a todo homem em toda... Não é conhecimento. Conhecimento você aprende na universidade, na escola, no YouTube, nas lives, no Zoom. Mas sabedoria você aprende com a vida. Você aprende com os desapontamentos. Você aprende com os erros dos outros. Você aprende com as experiências desastrosas suas e minhas. Nós aprendemos sabedoria lidando com o sofrimento. Estamos orando pelo pastor Haroldo Walker e ele me incluiu no grupo onde ele manda mensagem. Está sendo muito difícil para ele. Um homem que eu conheço, um homem de muitas lutas, de muitas dificuldades que na vida. Eles vieram dos Estados Unidos, vieram morar no Brasil, em Goiás, na década de 60. E ele me disse agora no grupo, falando para todos e depois pessoalmente no meu WhatsApp, o quanto esse câncer tem ensinado a ele muitas lições. E eu fico triste de ver tantas pessoas sofrendo, tantas pessoas padecendo de lutas, de enfermidades, de doenças. E nem sempre essas doenças eram para acontecer nas nossas vidas. Elas vêm, nós vivemos num mundo, como nós falamos hoje de manhã, a tribulação ela pode acontecer por vários motivos. Eu não gostaria de sofrer uma tribulação que eu mesmo plantei. Tem muita gente hoje sofrendo porque falou demais, porque a língua não ficou calada, porque a boca se excedeu nas palavras, e você está colhendo coisas que você e eu plantamos. Esse tipo de tribulação não era bem uma tribulação que Deus queria que você passasse. É uma colheita em detrimento de uma semeadura. E nós precisamos lembrar dessas verdades e de como situações como doenças também nos ensinam, nesse caminho do sofrimento, a passarmos por essas trajetórias e tirarmos sabedoria. Não sei quantos assistiram ao filme A Cabana. Eu chorei muito assistindo ao filme. Eu já tinha lido o livro, mas eu confesso que foi um inverso gostoso, porque geralmente as pessoas acham que o livro tem muito mais profundidade do que o filme, quando é feito. Os ensaios sobre cegueira também foi mais ou menos isto, os tons de cinzas, mais ou menos a mesma coisa. Mas eu percebi que o filme A Cabana, no filme, foi muito mais amplo do que na leitura do livro. E talvez a cena do filme que me chamou a atenção foi aquela mulher chamada Sabedoria, mostrando para o personagem como ele estava equivocado. Ele tinha um conceito de que seus filhos eram muito santos. E a sabedoria mostrou para ele que estava questionando por que aquele estuprador estuprou a sua filha e matou a sua filha, uma criança, não lembro se ela tinha 7 anos. E ele perguntou a Deus, mas como o Senhor toleras e permites a injustiça? E a sabedoria, que a pastora Vânia leu hoje no culto. Quem lembra qual foi o capítulo que ela abriu? Vamos lembrar? Provérbios 8. Você sabia que Provérbios 8 é Jesus Cristo? Ele disse, eu, a sabedoria, estava com o Pai, quando Ele criou todas as coisas. A sabedoria nada mais é do que a pessoa de Jesus. Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 30, que Cristo se tornou da parte de Deus sabedoria. Cristo se tornou da parte de Deus para nós sabedoria. A sua própria vida, seus próprios critérios, as suas escolhas, as suas decisões, para nós, trazem um modelo de sabedoria. E voltando para o texto, Renata, de Colossenses 1, 28, esse é o nosso modelo. Vamos ensinar a todo homem, vamos advertir a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que, olha o nosso objetivo, de que apresentemos todo homem perfeito
em Cristo. Nós não estamos perfeitos, nós estamos caminhando para um estágio de perfeição que só acontecerá naquele dia quando Ele voltar, onde não haverá mais pecado. Mas quantas coisas e quantas áreas da nossa vida, eu espero que seja assim. Eu gostaria de ver a cabeça balançando assim no plano vertical, de cima para baixo, de que você e eu amadurecemos ao longo desses anos. É triste quando eu vejo homens de cabelos brancos, que eram para ser colunas, modelo, e ainda são desastres na sua própria família. É triste quando nós jovens, e eu não estou falando que eu sou jovem, mas quando a minha idade, por exemplo, com 53 anos, eu tenho que corrigir um homem de 85 anos. É triste quando você, uma senhora de 60 anos, tem que corrigir uma mulher de 80. Como é que você faz isso? Deus mandou Paulo fazer isso com Timóteo, para que Timóteo corrigisse com 30 anos de idade os anciãos da igreja de Éfeso. Pessoas que têm muita idade biológica, mas que não têm maturidade espiritual e emocional. Os grandes problemas das empresas não são as competências, as expertises, os skills, como eles chamam em inglês. O grande problema nos relacionamentos de trabalho é a área emocional. São os relacionamentos de ordem pessoal. Inveja. E, por favor, nós não somos da linha de que existe um demônio de inveja. Existe um espírito de inveja, que é a natureza humana. Espíritos de contendas. Não são demônios, são tentáculos da natureza adâmica. Para clarear mais ainda o nosso entendimento, para alcançar o alvo dessa maturidade, Deus vai fazer 3 coisas na nossa vida. Eu queria que você anotasse, se você não conseguir anotar agora, reveja a mensagem no Spotify ou no YouTube, mas a primeira há uma obra que Deus realiza por nós. Ele realiza por nós, é a salvação. A segunda, há uma obra que Deus realiza em nós, santificação. Uma obra que Deus realiza por nós, a salvação. Uma obra que Deus realiza em nós, a santificação. E pegando carona do que o pastor Felipe disse, há uma obra que Deus realiza através de nós, o serviço. Então, primeiro é a obra da salvação por nós. Ele vem para te salvar. Ele nos redimiu com seu braço forte. Ele nos trouxe grande salvação. Mas agora Ele está concomitante, trabalhando em nossa vida, uma obra em nós, santificação. Mas ao mesmo tempo, Ele deseja uma obra que Ele vai realizar por meio de nós, através de nós, que é o serviço. E uma das áreas, Marcos, da mordomia cristã é o serviço. Os dons e talentos queremos consagrar a Ti. Mas como é que Deus vai usar as nossas vidas se nós não temos sabedoria? E quando nós olhamos para a vida de Abraão, meus irmãos, quantos anos ele tinha quando Deus o chamou para ser o pai de uma grande descendência? 75 anos de idade. Respire fundo, não precisa olhar para a sua idade biológica agora, mas eu quero só lembrá-los que foi com 100 anos que Isaac nasceu. 25 anos esperando a promessa se cumprir. Isso mostra que Abraão caminhou com Deus. Deus não vai falar coisas grandiosas para você e para mim, para tomarmos atitudes, se nós não obedecemos a Deus nas coisas pequenas que Ele fala hoje para nós. Há pessoas que querem passos grandes de Deus, mas elas não são capazes de obedecer os passos pequenos que Deus está falando hoje. Cuidado quando você sai da sua igreja, eu digo sair, não de sair, mas de desprezar o anjo da igreja, o pastor da igreja, desprezar os conselheiros da igreja, as pessoas, nós temos pessoas aqui extremamente maduras, nós temos pessoas aqui experientes. Eu fico triste quando eu escuto que pessoas foram lá, eu não vou citar nomes, nós estamos ao vivo, vão em certos lugares ouvir profetadas. Não são profecias. A verdadeira profecia se chama Jesus Cristo. Apocalipse diz que Ele é o Espírito
da profecia, Jesus Cristo. Essas pessoas são adivinhadores, são espíritos de adivinhação. São pessoas que nós muitas vezes vamos buscá-las em alguns lugares, como Saul foi buscar aquela feiticeira, querendo uma palavra de conforto. Ele estava no lugar errado. Se você quer uma palavra de Deus para a sua vida, você já tem o livro sagrado em tuas mãos. Esse livro está aqui. Aqui repousam as palavras de sabedoria de Deus para as nossas vidas. Essas histórias nos falam de situações, de estruturas que aconteceram que tem muito a ver com as nossas vidas. Nós precisamos conhecer essas histórias bíblicas, para na hora que a crise bater a nossa porta, nós possamos pedir a Deus sabedoria e Ele vai nos dar. A sabedoria está também na maturidade dos cabelos brancos de uma irmã, de um irmão, de pessoas que passaram por um caminho de resiliência, de dificuldades, mas que hoje estão bem. Ontem eu fui visitar uma loja para minha filha que vai para um casamento. A gente foi ver uma loja, um vestido, e eu encontrei uma irmã que a pastora Vânia conhece, a Valéria, e nós nos conhecemos ainda católicos. Eu falei para ela: você está lembrado de mim, quem eu sou? Você lembra de mim? Ela disse: não lembro. Eu digo: mas eu lembro. Eu lembrei de você quando eu entrei aqui na loja. E eu fiquei contente de ver pelos anos, embora espiritualmente eu não pude conversar para saber como ela está espiritualmente. Mas eu vi que profissionalmente ela está bem. E ela foi mostrando, compartilhando, sem eu perguntar nada, como ela desenvolveu a empresa dela, a loja dela, até que a irmã Darcy tinha recomendado. E eu conhecia a pessoa, e eu falei para minha esposa: eu acho que essa é a loja da Valéria, de muitos anos ainda, quando éramos católicos. E eu fiquei feliz por ter estado ali, revisto ela, e eu pude ver maturidade na Valéria. E ela disse: faz tanto tempo, a gente era tão jovem, mais de 30 anos, né? Então isso é gostoso de ver os anos passarem e a gente perceber que elas tomaram as decisões certas. Sabedoria, nesse livro, vai nos mostrar também que José esperou 13 anos. Deus trabalhou 13 anos na vida de José antes de colocá-lo no trono do Egito. Deus esperou 80 anos para colocar Moisés na maior nação do planeta, abaixo de Faraó, abaixo do Biden daquela época. Ele era o segundo. Deus esperou 80 anos trabalhando, e Jesus investiu 3 anos na vida dos apóstolos antes de enviar eles ao mundo. O que Tiago nos ensina para lidarmos com as provações? Vamos para o primeiro ponto. Quando nós somos provados, nós precisamos pedir sabedoria. Veja o versículo número 5. Se, porém, alguém de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Alguém já disse que sabedoria é o uso correto do conhecimento. Conhecimento é conhecer bem a Bíblia. Sabedoria é usar bem a Bíblia. O conhecimento conhece bem, mas a sabedoria nos faz usar bem a Bíblia em determinadas situações. Sabedoria é também olhar para a vida com os olhos de Deus. Você precisa pedir a Deus para que você e eu enxerguemos as coisas como Ele enxerga. Há pessoas cultas e há pessoas tolas. Há outras que têm muita erudição, são eruditas, mas não sabem viver a vida, nem fazer escolhas certas. A sabedoria nos ajuda a entender como usar as provas para o nosso bem e para a glória de Deus. Tiago está pedindo à igreja, àqueles irmãos, vamos ler no verso 5, peça sabedoria a Deus. Eu gosto muito da sabedoria que Deus deu a Salomão. 2 mulheres vieram afirmar no trono, naquela época, o judiciário não tinha STF. Só tinha um juiz, um rei, que era executivo, legislativo e judiciário. A nossa referência negativa nas aulas de história é o absolutismo francês e o inglês, porque eles eram, como dizia Luís XIV na França, eu sou o Estado. Ele se achava de Guy,
o cara, né? De tal maneira que tem uma praça em Paris com um busto de Luís XIV e a frase dele: eu sou o Estado. Ele governa, ele cria as leis e ele julga. Mas Salomão estava no trono e duas mulheres apareceram. Isso é lindo, porque não havia um ordenamento jurídico chamado positivado. Ele vai criar normas de jurisprudência. E uma delas é essa. Ele chega lá, as duas mulheres chegam, ele é meu filho. E a outra dizia, ele é meu filho. E Salomão deve ter olhado, como dizia Platão, pelos sentidos. Existem coisas que as mulheres, às vezes, julgam melhor do que nós, homens. Às vezes nós queremos entender tudo pela razão. E tem coisas que as mulheres enxergam pelo coração. Enxergam pelos olhos. Não precisa ser mulher. Tem homens que também enxergam. Tem discernimento. E naquela hora que ele se pronuncia, as mulheres afirmando, ele é meu filho, ele disse, traz uma faca e vamos cortar a criança ao meio, uma metade para a mãe, a outra metade para a outra mãe, a usurpadora. E eu fico a pensar, eu gostaria de chegar na eternidade e pedir a Deus que essa cena fosse vista retrospectivamente. Né? Eu ia falar revista. Né? Naquela época nós tínhamos o VHS, né, irmãos? Era só voltar a fita, né? Voltar. Mas Betamax, né? Eu ainda fui da época de Betamax, ninguém nem sabe o que é isso, pensa que é nome de remédio. É Betamax e VHS, eram dois estilos de padrão de vídeo de locadora. E quando eu queria ver essa cena, porque eu queria chegar a olhar, porque ele deve ter olhado para uma mulher quando ela disse, o filho é meu. E aí, na hora que a outra ficou com a criança, porque ela disse, não, pode matar, não tenho nenhum problema. Né? Como quem diz, se essa criança fosse dela biologicamente, ela não faria desdém. Mas a mãe legítima disse, pode ficar com a criança. E ao fazer isso, para Salomão dá uma pausa e diz, pode devolver a criança para ela. Ela é a mãe. Ela é a mãe. Então eu fico a pensar que naquele momento ele teve um olhar que foi além da razão, além da lógica, foi a sensibilidade e a percepção. Às vezes nós queremos entender tudo pela razão. Quando o Leonan perguntou a você para tentar explicar, eu tomei um choque, eu digo, meu Deus, e agora? É muita responsabilidade, porque aí eu falo para o Kleber e para todos. Às vezes, quando as pessoas fazem perguntas difíceis e elas querem explicações divinas, eu me recuso a dá-las. Porque existem coisas que Deus faz nas nossas vidas que excede o entendimento. Alguém uma vez, Binho, falou para mim, o senhor pode explicar como foi que Deus criou o homem? Não, eu quero saber como é que o seu problema vai ser resolvido. A sua vida está um caos. Você está preocupado se o homem veio do macaco, do Big Bang, de um design inteligente, do criacionismo, do evolucionismo. Você está preocupado com isso? A sua vida está uma bagunça, meu filho. Você está fugindo do problema. Você quer saber se há um design inteligente, se é evolucionismo ou criacionismo? Isso são teorias. A sua vida está um caos. Pare de fugir dos problemas. Pare de querer buscar nas beiradas. Vamos direto ao núcleo duro. Você quer explicações? Deus não vai dar essas explicações. Deus nunca deu explicação para Jó, porque ele, que era tão fiel, adoeceu de câncer e perdeu toda a sua riqueza, seus filhos, numa única semana. Essa resposta não foi dada até hoje. Mas o final da história de Jó é lindo. Eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. A caminhada com ele no sofrimento, ele conheceu a Deus mais profundamente. Sabedoria não é resposta intelectual. As pessoas às vezes, Binho, vão chegar e pode ser seu filho, pode ser alguém da minha família, eu me recuso a dar as respostas. Não que eu não vou dar para ele. Aliás, eu vou sondá-lo. Né? Até porque ele é adolescente. Nós queremos respostas, mas eu gostei quando o Felipe estava aqui dirigindo e falou assim, que o Ricardo falou, Senhor, nós queremos uma expectativa do Senhor. E eu gostei que o Felipe disse, mas também Deus quer uma expectativa nossa.
Expectativa nossa. Por que só você e eu queremos expectativa de Deus? Deus quer expectativa de você quando saiu de casa. Qual foi a tua expectativa para chegar aqui? Qual é o seu desejo? Queridos, eu não precisei ser pastor, ser evangélico. Esse desejo já estava no meu coração. Desde quando eu era criança, eu ia para a missa. Eu quero ouvir a voz de Deus. E eu saí de muitas missas frustrado. Porque tudo começa com o coração. O ritual da missa eu já sabia, até hoje eu sei, de olho fechado, se você me der um beliscão, 2 da manhã, comece a missa, eu já sei. Eu sei a origem, por minha culpa, minha tão grande culpa, minha máxima culpa. Pequei pensamentos, atos, palavras e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, minha máxima culpa. Eu sei todo o roteiro, a liturgia. Eu sei, mas isso não mudou a minha vida. Eu posso saber a Bíblia, não adianta eu saber a Bíblia intelectualmente, eu tenho que conhecer o Deus da Bíblia. Eu tenho que conhecer a palavra, me apaixonar pela palavra. Eu não sei, eu tenho vergonha de dizer isso, mas eu falo de novo, eu gosto de ler a Bíblia e beijar a Bíblia. Eu beijo a minha Bíblia. Pensou um homem desse, a minha esposa quando entra e eu estou beijando a Bíblia, ao invés de me beijar a Bíblia? Eu estou apaixonado pelo Senhor. Conhecer a Deus. Tem coisas que eu não vou fazer em público, porque eu não sou uma criança. Mas a palavra de Deus move a minha vida até hoje. Eu não posso perder essa paixão pela palavra. Eu não posso perder essa paixão. Quando você conhece as histórias da Bíblia, você vai lembrar na tua crise, na tua dificuldade, como foi que Salomão agiu, como foi que Davi agiu. Os erros de Davi são para me ensinar. Meus irmãos, Davi matou Golias pelo poder de Deus. E quando ele foi perseguido por Saul, vocês não lembram o que ele fez? Ele saiu de Israel, ele foi morar na terra dos filisteus. Ele se tornou aliado com os filisteus. Sabe para quê? Para matar Israel. Ele ia matar a própria nação dele. Se não fora Deus intervir, ele seria usado pelo diabo para destruir o seu próprio povo. E quando nós entendemos essas histórias, é para que nós não venhamos a repetir os erros, mas nós possamos tirar sabedoria. Tirar sabedoria. Eu vejo pessoas na igreja sofrendo, guardando coisa, porque ninguém me ama, ninguém gosta, porque estou decepcionado, fulano me traiu. Vai ler a história dos soldados que estavam com Davi, quanta atrapalhada e quanta coisa errada eles fizeram. Vai ler a história lá de 2 Samuel, primeiro livro de Reis, as histórias dos amigos de Davi, é igual os ministros do governo, quanta atrapalhada e quanta decepção, e um mata o outro, um tem inveja do outro. Isso acontece também nos relacionamentos. Às vezes nós ficamos inventando moda, eu estou muito decepcionada, é porque não conhece as histórias da Bíblia. É que não conhece as histórias da Bíblia. São essas histórias que nos apaixonamos, que vão nos dar sabedoria. Então, quando somos provados, nós precisamos pedir a Deus sabedoria. Segunda lição, quando nós somos provados, nós precisamos conhecer o caráter de Deus. Veja o verso 5. Peça a Deus que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera. Deus é a fonte da sabedoria. Ele é o doador. Vamos ler o Salmo 66, verso 20. É lindo esse versículo. Deus não rejeita nenhuma pessoa que o busca. Bendito seja Deus, leiamos, que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. Irmãos, quando Deus ouve eu e você falando, Senhor, dá-me sabedoria, pode ser que Ele diga para o Sérgio, fique calado, não fale nada com ninguém. Pare de falar. Pare de agir. Pare de correr. Nós somos muito impetuosos. Eu sou uma pessoa, por natureza, agitado, mas os meus cabelos brancos já chegaram e a minha vida já chegou a uma certa idade que não me permite estar fazendo bobagens, perdendo tempo, falando.
Alguém uma vez perguntou, o senhor pode me dar umas respostas sobre Deus? Eu digo, depende da pergunta. E se ela for do coração, melhor. Se for do intelecto, vá fazer teologia. Eu não tenho respostas. Não, mas eu gostaria que o senhor me explicasse. Eu não tenho respostas. Eu gosto de ficar. Hoje mesmo eu estava no aniversário, juntei o culto aqui, nós fomos para o aniversário de uma criança, que é uma pessoa que frequenta aqui a igreja, e tinha um casal que eu me aproximei e fiquei falando com eles. Eles não querem congregar em nenhuma igreja, estão decepcionados. Um casal adulto. E eu cutuquei eles com amor e com carinho, para que eles comecem um trabalho de comunhão na casa deles. Estudem a Bíblia. E que eles usem a vida deles. Deus usa a vida deles com excelência, com sabedoria, para ganhar outros casais para Cristo. E, ao mesmo tempo, eles não deixem de congregar, mesmo que eles não vão à igreja, mas pelo menos em casa. Faça da sua casa uma igreja. Provisoriamente, temporariamente, porque nós não podemos deixar de congregar e ouvir de um homem vocacionado por Deus, um pastor que venha nos orientar pelas Sagradas Escrituras. Esse é um grande perigo, quando nós deixamos de congregar, quando nós somos donos do nosso próprio nariz, quando nós nos achamos autossuficientes. Não gosto de falar de organizações, mas eu vi muitas coisas boas na Donep e muitos estragos na Donep. Vi muitas pessoas só porque se achavam médicos, advogados, promotores, mas nunca frequentaram igreja, nunca se submeteram a uma liderança pastoral, começaram a fazer estragos nos capítulos da Donep, porque não tem uma hierarquia, um líder para norteá-los e seguir. São pessoas que seguem suas próprias vidas, seguem seus próprios ministérios e abraçam ministérios que não deveriam abraçar, porque não têm chamado. E muita gente hoje deixa de congregar por conta destas coisas, porque nunca pediram a Deus sabedoria. Peça a Deus sabedoria, Ele é a fonte. Quando somos provados, nós precisamos conhecer o caráter de Deus. Terceira lição, quando nós somos provados, nós precisamos orar com fé. Veja o verso 6. Peça, porém, com fé, em nada duvidando. Por que orar com fé? Tiago vai comparar o homem que ora a Deus, mas duvida, com 3 figuras. A primeira figura é como dizia um cantor aí, Lulu Santos, é como a onda do mar. E vai, bate para lá, bate para acolá, versículo 6, pois o que duvida é semelhante à onda do mar. É uma pessoa que vai oscilar entre fé e incredulidade. É uma pessoa que vai oscilar entre ânimo e desânimo, otimismo e pessimismo, ora no alto, ora no vale. Um dia fervoroso, um dia abatido. Ele é também como um homem que tem 2 mentes em um corpo. Veja, por exemplo, no versículo número 8, ele diz, é um homem de ânimo dobre. Um homem de ânimo dobre, que tem 2 mentes. E a palavra grega aqui, que ele usa para duvidar, deixa eu buscar aqui o versículo 6, o homem que está duvidando, é a palavra diacrimonai, que significa 2 mentes. Você já pensou ter 2 mentes? Uma dizendo positivamente e a outra negativamente. Além disso, ele é ainda como 2 almas em um só corpo. Veja o verso 8. É um homem de ânimo dobre. E a palavra grega que eu descobri para dobre é dipskoi. 2 almas. Almas divididas. Sabe o que é isso? É uma pessoa que quer tentar andar em 2 caminhos. Há muitas pessoas que estão andando em 2 caminhos. Elas pensam que podem conciliar estar em Cristo e estar no mundo. Elas pensam que podem conciliar ouvir de Deus, da palavra, que muitas vezes não ouve, às vezes está no culto, mas está distraído, não examina, não observa as Escrituras, e ao mesmo tempo vai buscar, nesses autoajudas, agora nos coaches da vida, decisões para ela tomar. É tentar servir a 2 senhores. E Tiago vai falar de 2 resultados negativos ao crente que ora, mas duvida. O versículo 6 diz que ele vai fracassar na oração.
Veja o versículo 6. Peça, porém, com fé, em nada duvidando. E segundo, está no verso 8, a outra consequência negativa. É uma pessoa inconstante. Eu fiquei impressionado recentemente, uma pessoa disse, pastor, eu pedi as contas. Eu digo, ok. E já tem um outro emprego já para abraçar na outra semana? Não, vai vir. Eu digo, e se não vier? Quem vai pagar as contas? Deus falou com você? Não, eu estava precisando de umas férias e eu entendi que Ele me deu. Mas Ele falou? Difícil, né? Mas eu entendi que é a esposa que vai pagar as contas. Que esposa maravilhosa. Tem pessoas que não querem compromisso, não querem acordar cedo, não querem disciplina. Tem pessoas, tem pastores que às vezes também não valorizam, estão tão numa igreja, numa bolha, mas não sabem o que a vida é dura. Não sabem o que é ir para o dia a dia. Eu sempre fui defensor de que seminaristas, né, tem que, às vezes, quer uma igreja pronta. E eu falei, construa. Você não vai ter uma igreja pronta. Labute, trabalhe. Paulo teve que fazer tendas para sustentar a sua própria casa e a sua vida em determinada fase da sua vida. E essas pessoas inconstantes, elas não vão chegar à maturidade. Volta comigo os olhos para o verso 8. São pessoas de ânimo dobre, inconstante. E aqui eu quero aproveitar e fazer uma correção pastoral, porque eu acho que o anjo da igreja tem que fazer isso. Porque tantas pessoas que não se firmam na sã doutrina. Elas estão ouvindo muitos pregadores na internet. Eu escuto alguns deles no Spotify, no meu carro. Não vou citar nomes, eu acho que é desnecessário. Tem muita gente boa por aí, mas cuidado, tem muito engano. É muito triste ver crentes que ouvem de várias doutrinas, estão com a cabeça confusa e pelos anos decorridos já eram para ter maturidade e sabedoria. E é impressionante como a inconstância tem sido algo muito, desculpe o pleonasmo, constante no mundo contemporâneo. A quarta lição que aprendemos, e a penúltima, é que quando somos provados, nós precisamos nos alegrar com as riquezas espirituais. O verso 9 ao 11, ele vai falar do rico e do pobre. Você perceba no verso 11 que ele está falando que o rico vai murchar em seus caminhos. Mas no verso 9, ele está falando que o pobre deve se gloriar na sua condição humilde. O que ele quer dizer com isso? Dinheiro e status eram problemas reais entre aquelas pessoas daquela época também. Só para vocês terem uma ideia, o dinheiro, a riqueza, nessa carta, ricos e pobres, vão ser citados no capítulo 2, no capítulo 4 e no capítulo 5. Se você voltar comigo os olhos para o capítulo 5 de Tiago, rapidamente, vamos lá, capítulo 5, verso de número 1 a 8. Veja, atendei agora ricos, chorai lamentando por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas, e as vossas roupagens comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar com fogo as vossas carnes, tesouros acumulastes nos últimos dias. Só que o verso 4 ele traz um problema sério. Diz que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos, que por vós foi retido com o quê? Com fraude. Não pagou, como é que chama lá? Participação de lucro, PL. Não pagou o que deveria pagar. E diz que foi retido com fraude, está clamando. E os clamores dos ceifeiros penetraram até aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vamos ver quem lembra aqui da década de 80, do fundão, quando a inflação chegou a quase 1000% ao ano no Brasil. Nós nos livramos desse dragão terrível que é a Argentina hoje. Ontem eu quase desmaiei vendo na televisão que o salário mínimo da Venezuela está em R$25. R$25.
É uma tristeza. E ninguém quer ir para a Venezuela, né? Quer ir só para Miami, para Paris, para Londres, a Nova York. O Bolsonaro falou recentemente, manda o teu filho, compra uma passagem para ele, manda ele passar uns 15 dias na Venezuela. É R$ 25 o salário mínimo. E aí o versículo 5 diz, tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança. E nós estamos vivendo essa época. As pessoas mais abastadas, elas acham que a vida se resume a um parque de diversão. Vamos comer, vamos nos divertir. E eu, queridos, a gente olha no domingo, a gente vê quando... Eu não sei você, para onde você almoça no domingo. Eu gosto de almoçar em casa. Eu tenho um culto para Deus, de manhã e à noite. Não porque eu sou pastor, mas eu tenho orientado a igreja, os membros, para vocês estarem mais engajados e envolvidos no domingo, que é o dia do Senhor. Sabe por quê? Porque os judeus se engajam no sábado. Os adventistas são engajados no sábado. E se domingo é o nosso dia, é o dia do Senhor, vamos estar na casa do Senhor. Temos um compromisso com Ele. E quando nós temos esse compromisso, não faltamos e não abrimos mão, as pessoas estão nos observando e elas estão percebendo que eu e você somos constantes e firmes e casados com o Senhor. A Bíblia jamais ensina que a riqueza em si é um mal. Tudo vai depender de como essa riqueza foi adquirida, como ela é usada e qual o lugar que a riqueza ocupa no coração de quem a possui. Mas o pobre deve gloriar-se pelo que tem permanente no céu. Ele pode ser privado de recursos mais abastados da terra, mas ele tem mansões celestiais. Além disso, o rico, pelo que não tem permanente na terra, deve clamar a Deus misericórdia pela sua vida. O pobre deve gloriar-se na sua dignidade. Volta para Tiago, capítulo 1, ele diz isso, pobre, verso 9, porém de condição humilde, glorie-se em quê? Na sua dignidade. Mas o rico, uma palavra forte que ele usa no verso 10, na sua o quê? Insignificância. E ele começa a falar, porque ele passará como a flor da erva. Cadê o Ike Batista? Como é que está ele? Você pode pensar, ele está bem? Será? Né? Será que o ex-governador do Rio de Janeiro está gozando de alegria, de paz? Né? Será que ele consegue ir a um shopping center? Consegue ir a um restaurante? O presidente da Câmara dos Deputados, quando saiu, não o atual, mas o anterior, foi para um restaurante agora na Bahia, não conseguiu almoçar. Teve que sair. Esqueci o nome dele. Rodrigo Cunha. É Cunha mesmo? Não, Rodrigo Maia. Falei para minha esposa, eu não sei como é que eu me sentiria num restaurante como esse. Eu nem sei, acho que ia para debaixo da mesa. Mas ainda ficou lá, querendo discutir. Já perdeu a sua liberdade. E é muito triste. O pobre tem que se gloriar na sua dignidade, mas o rico reconheça a sua insignificância. Um grande missionário chamado Jim Elliot, foi um Marte morto pelos índios Aucas. Ele disse, não é tolo aquele que perde o que não pode acumular, para ganhar o que não pode perder. O pobre, ao ser provado, diz, mas quão rico eu sou. E o rico, ao ser provado, diz, quão vulnerável eu sou. E cada um olha para a sua vida na perspectiva da eternidade. Tanto o rico quanto o pobre. O verso 10, ele vai dizer que o rico é como uma flor. Veja o verso 10. O rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Não é triste quando a gente dá uma flor para alguém, uma rosa? No outro dia, coitadinha, já está murcha. 3 dias depois já murchou. Tão bela, tão maravilhosa. E às vezes, queridos, a gente fica muito impressionado. Desde a crise de recessão econômica do governo Dilma, eu vi pessoas nessa cidade que adquiriram riquezas ilicitamente. Perderam tudo ou quase tudo. E algumas
tiveram que tomar um novo rumo, começar a vida do zero. Essa crise ajudou, eu espero que tenha mudado muita gente, transformado muitas pessoas e que essas pessoas tenham adquirido de Deus sabedoria para administrar a sua vida. Com os erros nós aprendemos. O verso 10 diz que o rico é extremamente frágil e Tiago mostra a sua instabilidade. Veja o verso 11. Porque o sol que se levanta com o seu ardente calor e a erva seca e a sua flor cai e desaparece a formosura do seu aspecto. Agora leiam. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Por favor, eu não sou marxista de trabalhar contra a classe operária, trabalhadora e achar que existe uma luta entre ricos e pobres. Eu não sou dessa linha. Eu sou da linha que a gente deve acordar cedo, trabalhar, estudar com dignidade, construir o nosso patrimônio. Não esperar dos outros, não esperar do governo. Gosto muito da frase do primeiro presidente dos Estados Unidos, católico, John Kennedy. Ele disse no dia da sua posse: não digam mais vocês o que vocês esperam do Estado, mas o Estado pergunta para vocês o que vocês farão pelo Estado norte-americano. Ou seja, não esperem mamar do Estado, não espere que o Estado seja o pai de vocês, mas colaborem com o Estado, trabalhem e se esforcem para construir esse país, para que sejamos uma grande nação. E de fato a história dos Estados Unidos é um país que começa pelo trabalho, pelo direito e a liberdade de trabalhar e construir esta nação. O último ponto que temos é que quando somos provados, nós precisamos estar de olho na recompensa. Quando somos provados, sabemos que seremos galardoados por Deus. Veja o verso 12, vamos ler em voz alta. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Vamos terminar a nossa reflexão com 2 Coríntios 4,17. Essa é uma passagem bastante conhecida da igreja, que a nossa leve e momentânea tribulação, o que ela vai produzir para você? Produzirá para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Vou contar algo bem baixinho para alegrar os pais que já têm filhos de 25 anos. Pastor é quase como padre, escuta muita coisa, que pastor não tem aquela salinha de confidência antes da missa. Mas a gente escuta muitas histórias, e eu vi pai e mãe, uma vez, sofrerem por conta dos filhos que nunca reconheciam o que os pais faziam por eles. E um deles veio depois dizer a mim: pastor, agora eu entendo o que é que meu pai enfrentava para pagar as contas. O que é uma conta de luz? O que é uma conta de água? O que é uma conta de condomínio? E eu olhei assim e perguntei: qual é a sua idade? 25, pastor. Ah, está casado? Tem. Já tem filhos? Tem. Está aprendendo. E às vezes nós não valorizamos, e quando os nossos filhos crescem e eles vão administrar a casa, eles vão lembrar de você. Eles vão lembrar de mim. Eles vão lembrar do pai, da mãe, do quanto o esforço, a disciplina, o sacrifício para pagar ali suas continhas dentro das receitas, das despesas, mostrando a recompensa num olhar retrospectivo. Esse é o desejo de Deus para que nós saibamos administrar as tribulações que temos enfrentado. E, queridos, eu não sou pessimista, mas eu creio que os dias são difíceis, vão se tornar mais difíceis, e nós precisamos nos agarrar à palavra, porque haverá um remanescente fiel que conhece a Deus, que fará proezas, e que Deus dará a esse remanescente sabedoria para administrar a vida. Ao longo das mensagens, nós vamos trabalhar sobre como você administra a sua língua, a sua boca, a sua mente. Estou falando de você, mas eu me incluo. Como eu e você vamos administrar os recursos financeiros, a nossa casa, o nosso casamento, a linhagem hierárquica dentro de um país, dentro de uma casa, de uma empresa,
a questão da autoridade. Havia muitas situações adversas nessas igrejas que Tiago está escrevendo, mas a ideia dele é corrigi-las e levá-los à maturidade para bons mordomos administrarem todas as áreas e etapas da sua vida. Que Deus abençoe você. E vamos terminar esse culto pedindo a Deus sabedoria. Eu acho que conhecimento todo mundo já tem. Está faltando pedir a Deus sabedoria. Fiquemos de pé. Vamos orar. Pai querido, nós queremos reconhecer hoje de manhã, hoje à noite, os nossos erros, a nossa insignificância, a nossa incompetência e, infelizmente, misturado a isso, nosso orgulho, a nossa soberba, de acharmos que somos donos do nosso próprio nariz, de que nós fazemos e acontecemos. Quero orar hoje por cada pessoa aqui presente que reconhece na sua vida, e eu também, as dificuldades, os calcanhares de Aquiles, as nossas fragilidades e fraquezas. Muitas vezes sofrimento tem vindo sobre nós para nos ensinar caminhos de sabedoria. Hoje à noite nós te pedimos perdão quando demonstramos nas nossas atitudes um caminho dobre de inconstância, de decisões erradas que tomamos por ímpeto, por palavras, pela boca. E nós queremos pedir hoje à noite, dá-nos sabedoria, Senhor. Dá sabedoria para educar os nossos filhos. Dá sabedoria para administrar o casamento. Dá sabedoria para administrar os nossos hormônios, os nossos impulsos, os nossos ímpetos. Dá sabedoria para administrar a nossa cabeça, o nosso pensamento. Dá-nos sabedoria para administrar o nosso trabalho, as nossas relações de trabalho. Dá-nos sabedoria para administrarmos as pessoas difíceis que nos acompanham. Nós somos tão tendenciosos a julgá-las e achar que nós é que somos melhores, mas nós também temos nossos problemas. Nós queremos te pedir perdão quando nós atribuímos aos outros apenas o erro, a culpa. Nós olhamos para nós mesmos hoje à noite e pedimos a Deus, dá-nos sabedoria. Não queremos passar por sofrimentos para aprendermos um estágio que nós poderíamos aprender hoje. Livra-nos do engano, Senhor. Livra-nos da soberba. Livra-nos da autossuficiência. Que o Senhor dê à igreja brasileira, dê a essa igreja local, sabedoria. Coloca lábios nos nossos lábios, guardas, sentinelas, para que não nos excedamos no falar. Coloca na nossa mente a diligência e a disciplina de não termos aquele pensamento de logo julgar o outro, mas nós possamos ouvir a história do nosso irmão. Dá-nos também um coração cheio de compaixão, porque um dia, quando nós precisarmos da compaixão, se nós não aplicarmos sobre os outros, é possível que nós não a encontremos. Que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas. E terminamos este culto dizendo, dá-nos sabedoria. Que o amor de Deus, a graça bendita de Cristo e a consolação do Espírito Santo permaneçam sobre todos, agora e sempre, no nome de Jesus. Amém e amém.